Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do Grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp também, o Grupo Testemunhos de Deus, e vocês que são participantes através do Facebook, do Grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do Grupo Bíblia e Oração, também do Grupo Por Através da Bíblia e tantos outros grupos, os quais eu fui convidado, estou participando juntamente com esses milhares de irmãos e irmãs no Brasil e também através do mundo. E vocês que se inscreveram no meu canal, no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, graça da parte de Deus, que é presente, que não merecemos, favor e merecido do nosso Deus amoroso, do nosso Deus generoso, nosso Deus bondoso, que quer o melhor para a nossa vida. E também desejo a todos que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso príncipe da paz, reine em cada vida, em cada lar, em cada família. Mais uma vez aqui, em mais uma noite de oração, falando com Deus, buscando a presença de Deus, recebendo o poder de Deus sobre a minha vida. E agora eu quero convidar a todos vocês que nos acompanham nesta jornada para juntos meditarmos na santa, preciosa, libertadora, transformadora, purificadora, regeneradora, vivificadora, a palavra do nosso Deus, a palavra poderosa, que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem poder. Diz a Bíblia em Romanos 1, verso 16, disse o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a libertação, para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crê, você recebe o poder do evangelho, transformando, libertando, produzindo um novo nascimento na tua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, verso 45 em diante. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia, leia a Bíblia todos os dias e você encontrará na palavra de Deus o grande tesouro, que vale mais que a prata, vale mais que o ouro, vale mais que diamantes, vale mais que pedras preciosas, vale mais que as maiores riquezas deste mundo e do universo, a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 24, verso 45, diz assim a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo ao seu servo? Qual é o servo? Fiel a Deus, fiel ao dono da obra, servo prudente que Deus constituiu, o Senhor Jeová constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo a todos aqueles que pertencem à casa de Deus. Também é lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu de Deus, como bons dispenseiros de Deus, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que todos os cristãos são dispenseiros da multiforme, quer dizer, das muitas formas da manifestação da graça de Deus na vida do ser humano. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão
que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou, caminhou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, pulando e louvando a Deus. Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu tenho lido a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, ela é a nossa lâmpada, é a nossa luz espiritual. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, a luz para o meu caminho. Diz a Sua palavra, meu Deus, que a palavra de Deus é alimento para nossa alma. E eu venho agora para transmitir a Tua palavra para essas pessoas, para que elas sejam alimentadas pelo pão divino, que a Bíblia diz em Mateus 4:4, que a Sua palavra é o pão, é o alimento divino, Pai. Para que este homem, esta mulher, que ouvir a Tua palavra, seja alimentado o seu espírito, a sua alma, o seu homem interior, para ser um cristão forte, não ser um cristão anêmico, raquítico, fraco, mas ser um cristão forte, renovado no poder e na unção do Teu Espírito Santo. Alimenta este povo com a Tua palavra, Pai. Usa-me nesta hora como instrumento nas Tuas mãos, na sabedoria, revelação, poder, autoridade para pregar, transmitir a Tua palavra. Prepara também o coração deste irmão, desta irmã, possa ouvir, possa crer, entender, compreender, receber essa palavra e pôr em prática na sua vida, obedecer, praticar os Teus mandamentos e viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida de realizações e ao final, Pai, a salvação, a vida eterna que o Senhor preparou para todos aqueles que creem e obedecem. Esta palavra, Pai, é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: os cristãos como despenseiros do reino de Deus. Os cristãos como despenseiros do reino de Deus, porque a Bíblia nos diz em 1 Pedro 4:10 que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. O que significa despenseiro? É aquele que vai na dispensa de Deus, como eu tenho pregado muitas vezes, acerca do tem tudo de Deus, acerca da dispensa de Deus, que Deus tem tudo que eu preciso, Deus tem tudo que você precisa. Diz o Salmo 23, verso 1, que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Diz a Bíblia em Ageu 2:8 que Ele é o dono da prata e do ouro, não somente da prata e do ouro, Ele é o dono de tudo. Diz o Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E eu quero mais uma vez repetir para você nessa noite: tudo que você precisa na dispensa de Deus tem. As bênçãos
que Deus preparou para todos aqueles que creem e recebem a sua palavra. E a Bíblia diz que é coisa boa, é coisa linda. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Tiago capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes do céu, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Efésios capítulo 1 e verso 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é, tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Se você está doente, Ele é Jeová Rafá, o Deus que te cura. Passando por momentos difíceis na vida financeira, Ele pode abrir a porta de trabalho para você ganhar um bom salário. A sua empresa está falindo, Ele pode renovar a tua empresa para que você tenha prosperidade. Se é bênção no teu lar, na tua família, Ele tem para te dar. Se é bênção na tua vida emocional, Ele tem para te dar. Se você está aí perturbado, oprimido, Ele tem libertação para a tua vida, libertação dos vícios, das perturbações. Tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Mas nós vimos que a palavra de Deus nos diz que aquele que entregou a sua vida para Deus, recebeu um novo nascimento, a libertação, a salvação, e agora a igreja de Deus, ela é dispenseira dos mistérios de Deus, da multiforme graça de Deus, de tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. Isso é, a igreja tem que buscar a presença de Deus para que possa transmitir aos necessitados, às almas que ainda não entregaram as suas vidas para Deus, pessoas oprimidas e perturbadas. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos dispenseiros da graça de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus, da bênção de Deus. E a Bíblia fala que o dispenseiro, ele é servo, ele é o doulos, ele é servo, é escravo do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo dizia, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, não era no sentido de um empregado que trabalha pelo salário, mas no sentido de que ele era escravo do Senhor Jesus Cristo, que ele já não fazia a sua própria vontade, ele já não andava da maneira dos desejos da carne, mas ele era escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele andava guiado, dirigido pela palavra de Deus. E a Bíblia diz em Mateus 24, 45 ali, que o dispenseiro de Deus tem que ser fiel, tem que ser santificado, tem que ser obediente à palavra de Deus, não pode andar de qualquer maneira, tem que realizar a obra de Deus com santificação, com fidelidade, e tem que fazer também a obra de Deus com capricho e com amor, dar o seu melhor pela obra de Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias, é no capítulo 48 de Jeremias, e no versículo 10, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Então há um perfil para os cristãos serem dispenseiros do reino de Deus. Você tem que ser fiel, você tem que ser, em Mateus 5, verso 13 ao 16, você tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Você tem que dar um bom exemplo para aquelas pessoas que você vai pregar, que você vai transmitir o santo evangelho. E a Bíblia nos dá o exemplo desses dois homens de Deus, que eu li em Atos capítulo 3, verso 1. Um se chamava Pedro e outro se chamava João, também denominado o apóstolo do amor. Eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens que tinham respeito a Deus, reverência,
temor às coisas de Deus, eram homens fiéis, eram homens santificados. A Bíblia diz assim: Pedro e João, esses dois despenseiros da dispensa de Deus, que eles iam na dispensa de Deus, pegavam as bênçãos e ministravam ao povo, ministravam aos necessitados, ministravam aos oprimidos, ministravam aos perturbados. E Pedro e João, eles subiam juntos. Veja que aquele que está indo em direção à casa de Deus está subindo, aquele que está indo em direção às coisas do mundo está descendo para a degradação, está descendo para a imoralidade, para o mundanismo, para o pecado. Mas aquele que está indo em direção à casa de Deus está subindo, porque vai ter um encontro com Deus, vai subir, vai melhorar mais e mais, vai ser aperfeiçoado mais e mais. A Bíblia diz: Pedro e João subiam, e eles subiam juntos. Me chama a atenção esta palavra. Você pode estar ao lado de uma pessoa e ao mesmo tempo não estar junto dela, estar separado dela, mesmo andando lado a lado com aquela pessoa, porque aquela pessoa pensa de uma maneira e você pensa de outro. Aquela pessoa tem determinado objetivo e você tem outros objetivos para a sua vida. Você pode estar no meio de uma multidão e estar sozinho, mas a Bíblia fala: Pedro e João subiam juntos, eles estavam unidos na mesma fé, na mesma palavra, no mesmo batismo, no mesmo evangelho, servindo o mesmo Deus. Eles tinham uma unidade espiritual, eles estavam servindo o mesmo Deus, então eles estavam juntos. Para sermos dispenseiros de Deus, a igreja tem que ser uma igreja unida. Os irmãos, irmãs, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus devem ter união uns com os outros. Se alguém tem um defeito, você, em vez de falar mal dele, vai ajudar ele, vai orar por ele, faça um jejum por ele. A Bíblia diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e desce pela orla dos seus vestidos. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando a igreja está unida, servindo a Deus, então há o poder de Deus para ministrar, há o poder de Deus para curar, há o poder de Deus para libertar, há o poder de Deus para transformar, há o poder de Deus para fazer milagres. E não somente os pregadores são despenseiros da bênção de Deus, mas você também, que é um cristão, um filho, uma filha de Deus. Deus não chamou ninguém para ser membro de banco de uma igreja. Membro de banco é prego, e se estiver enferrujado, não serve para nada. Deus chamou você para te usar, para você ser um dispenseiro de tudo aquilo que você recebeu de Deus: paz, alegria, bênçãos de Deus. Você transmitir para o seu vizinho, você transmitir para o seu colega de trabalho, você transmitir para o seu patrão, você transmitir para aquela pessoa que está em desespero, sofrendo, e você vai ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Você vai ser um dispenseiro nos mistérios de Deus. Mas para isso, a igreja precisa estar unida. A igreja unida jamais será vencida, porque Deus se agrada da união. A Bíblia diz: eles subiam juntos ao templo. O melhor lugar que você pode ir é o templo, é a casa de Deus. Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eles iam na melhor hora, na hora da oração, a nona. Porque a Bíblia fala que a igreja é chamada casa de oração e não covil de salteadores, de mercenários, larápios espirituais,
que nos dias de hoje só querem tirar o dinheiro das pessoas, pregam o evangelho falso para enganar as almas, porque estão com interesse apenas no dinheiro, o fã-clube dos amigos da grana. Mas os verdadeiros dispenseiros de Deus não estão apenas interessados no teu dinheiro, em dízimos e ofertas, mas estão interessados na tua alma, que é preciosa para Deus, te ver alegre, te ver a tua vida transformada, ver a tua vida liberta, ver a tua vida feliz, ver a tua vida cheia de realizações. Esta é a minha alegria, este é o meu prazer, este é o meu entusiasmo, ver você ser abençoado através dessa mensagem e da oração que eu estarei fazendo ao final desta meditação. Eles subiam na melhor hora, na hora da oração. Se você quer ser um despenseiro dos mistérios de Deus, dos milagres, das bênçãos de Deus, você precisa tirar um tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Mateus 6, versos 5 e 6, fala da oração individual, e você ora na sua casa, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus, conta a Deus os teus problemas, agradece a Deus pelas bênçãos, você ora na oração individual na sua casa. Mas a Bíblia fala também da oração coletiva, quando o povo de Deus se reúne para orar, para o culto de oração, para buscar a presença de Deus. Então, oração coletiva. Pedro e João estavam indo à casa de Deus para a oração coletiva, aonde os cristãos se reuniam para orar, para receber o poder, para receber a unção de Deus. Deus quer te levantar para ser um dispenseiro de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, mas você precisa buscar a Deus a oração, que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 9 e versículo 29, que certa casta, tipo, espécie, e eu muitas vezes digo aqui no meu ministério, uma quadrilha de demônios, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum. Ainda a Bíblia diz que é muita oração, não é pouca, é muita oração e muito jejum para repreender aquele demônio, aquele espírito imundo que está agarrado, que está como um carrapato agarrado na vida da pessoa e não quer soltar. Mas quando os dispenseiros de Deus, e sou eu e você, meu irmão, minha irmã, nós oramos, jejuamos, o diabo não resiste, o diabo cai por terra, o diabo é vencido, derrotado, ele é expulso, ele é banido, e a glória de Deus invade, e a glória de Deus se manifesta para a libertação destas almas. Então nós vimos que naquela hora maravilhosa, a hora nona, a hora da oração, eles iam ali. Tem gente que só vai na igreja nos domingos, no culto da prosperidade, no culto que vai vir um visitante uma vez por mês, muitas vezes na Santa Ceia. Cristãos que enfraqueceram espiritualmente, abandonaram o melhor culto, que é o culto de oração, em onde você clama a Deus, e você recebe a unção, e você recebe o poder de Deus. Volte aos cultos de oração, volte a ter um encontro com Deus todos os dias, e Deus vai te levantar para ser um despenseiro nos mistérios de Deus. E a Bíblia fala que quando aqueles homens se aproximavam ali do templo, era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, paralisado, coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Nós vimos que havia um apelido para a porta daquele templo, era chamada Porta Formosa, um apelido maravilhoso, um apelido extraordinário, porque realmente a porta do templo, aonde está a verdadeira igreja que prega a palavra como ela é uma porta formosa, aonde você vai encontrar o formoso, você vai encontrar o maravilhoso, você vai encontrar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor
Jesus Cristo, aquele que disse em João, capítulo 10 e verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então ali estava aquela porta, apelidada de Porta Formosa, e eles traziam aquele homem coxo, colocavam aquela porta, na expectativa, quem sabe, que aquele homem recebesse uma esmola. Eu fico pensando, quantas pessoas religiosas entraram pela porta daquele templo. Talvez alguém disse: eu vou te dar uma comida, um alimento. Outro disse: eu vou te dar uma roupa. Outro disse: eu vou te dar um calçado. Quantas pessoas religiosas, até o sacerdote, ele entrava pelaquela porta formosa e via a situação daquele homem. Religiosos entraram e viram a situação daquele homem, mas aqueles que entraram ali, passaram por ele, não eram verdadeiros e genuínos dispenseiros de Deus, porque não fizeram uma oração por ele, não ministraram um milagre na vida dele. Mas agora aqueles dois homens que estavam entrando eram diferentes, eles tinham intimidade, comunhão com Deus. Deus está te chamando para viver uma vida íntima, uma vida de comunhão com Ele, sentir a presença dEle de perto, para você ser um dispenseiro da graça de Deus. E agora aquele homem estendeu a mão para Pedro e para João, pedindo a esmola. Pedro disse: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, se você é um dispenseiro de Deus, você precisa ter para dar. Como você vai ter para dar? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e assim aprendendo mais e mais da palavra de Deus, que a Bíblia diz em 2 Pedro 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Você aprender mais da palavra de Deus, receber mais do poder de Deus, ter um momento a sós com Deus em oração, ter intimidade com Deus. Então você vai ter para dar. Muitos passaram por ali, mas estavam vazios do poder de Deus, não puderam dar nada àquele homem coxo que precisava de uma cura, que precisava de um milagre. Mas Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Pedro era um homem humilde e simples, era um pescador que da pescaria tirava o seu sustento, mas ele disse: prata e ouro eu não tenho, se fosse hoje diamantes, pedras preciosas eu não tenho, dinheiro, dólares para te dar, mas eu tenho o poder de Deus, eu tenho a unção de Deus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, levantou aquele homem, e o poder de Deus entrou naquele homem doente, enfermo, coxo, e ele saiu andando, caminhando, e entrou no templo, saltando, gritando, louvando e adorando a Deus, e agradecendo a Deus pelo milagre que Deus fez. Oh, meu irmão, minha irmã, isso vai acontecer na tua vida. Eu profetizo para ti, meu irmão, minha irmã, isso vai acontecer na tua vida. Eu venho a ti nesta noite, como ministradora, como dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu dobrei meu joelho, eu orei, eu fui na dispensa de Deus, e agora eu trago esta palavra para que Deus injete fé no teu coração, e através da fé você receba as bênçãos de Deus, você receba os milagres de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, Deus quer te levantar para ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. Deus quer te dar dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmão, que sejais ignorantes. Então a Bíblia fala aqui dos dons
espirituais, há diversidade de dons, verso 4, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí o verso 8 diz: o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, e a outra é dada a operação de maravilha, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Então leia 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, você vai ver que Deus tem dons espirituais para dar à tua vida. Deus quer te usar, quer te dar os dons de cura divina, os dons de operação de milagre, o dom do amor, o dom da fé, da palavra da sabedoria. Todos os dons espirituais estão na dispensa de Deus. Deus quer te dar para você ser um dispenseiro de Deus, para você ser usado de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa nas mãos de Deus. Então somente creia, meu irmão, que Deus quer te usar nesses últimos tempos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3 que nós estamos nos últimos tempos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de crise, e neste tempo Deus quer te levantar. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fundamentar a minha oração em São João, capítulo 14 e versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. São João, capítulo 14, verso 12 e verso 13. Então nós vimos que quando este fato aconteceu, que Deus usou Pedro e João para ministrar esse milagre sobre o coxo. Jesus já havia sido morto na cruz do Calvário, já